Glória a Jesus. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a doce, perfeita paz do Senhor. Nós continuemos adorando o Senhor e nós vamos orarmos. Querido Deus, nosso Pai, quão adorado é o Teu nome. Tu és o Santo de Israel. Passeia no meio do Teu povo. Toma-nos nas Tuas mãos nesta tarde. Usa, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Edifica-nos na Tua palavra. Nos santifica-nos pela Tua palavra. Abre os nossos ouvidos para entendermos e compreendermos a Tua palavra. Abençoe a todos os Teus filhos que estão nesta hora, Senhor, neste momento, com a Sua palavra aberta, onde vão aprender mais uma vez para a glória do Teu nome. Pai, fonte de esperança, dissipe todas as trevas, todo espírito de perturbação. Seja o Teu nome glorificado e exaltado nas nossas vidas, para a glória do Teu nome. Abre as portas do céu, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, rendemos graça ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Nesta tarde convidei o pastor amigo para ministrar a palavra conosco, que já está aqui. Ele e sua muito digna esposa, é muito bem-vindo. Pastor Amós. Quero saudar a todos os queridos amados irmãos da Assembleia de Deus, Ministério Terra Fértil. Quero, com alegria, me dirigir ao pastor Ló, amigo, irmão em Cristo Jesus, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntamente com os irmãos, nesse culto de ação de graças, sempre de louvor e adoração ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo ainda que Ele vai fazer. E somos gratos a Deus pela oportunidade de podermos ter a oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus aos corações dos irmãos. Nesta tarde, início de tarde. Ficamos felizes, meus irmãos, em estar aqui mais uma vez, sentindo, obviamente, a ausência, logicamente, em virtude dessa pandemia. É uma igreja muito querida, a Assembleia de Deus, Ministério Terra Fértil, pastor Ló, e juntamente com todos os irmãos e as irmãs que aqui com ele congregam. Mas estamos aqui, unidos em espírito, e vamos ministrar a palavra do Senhor. Que a presença de Deus seja abundante na sua vida, seja constante, assim como nós, desde o início desse culto aqui, já estávamos sentindo a presença de Deus, através do seu Espírito. Que você, nesta tarde, possa estar aí na sua casa, sentindo a mesma presença, sentindo a mesma consolação, sentindo o mesmo amor, a mesma alegria, o mesmo ambiente espiritual ao qual nós estamos sentindo aqui nesse lugar. A presença de Deus aqui é real, se faz presente e nós vamos usufruir desta presença poderosa, maravilhosa, através da palavra do Senhor, que será ministrada agora aos nossos corações. Amém? Eu quero, meus irmãos, que os queridos irmãos abram as vossas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo 10 em diante. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10 em diante. Nós vamos fazer a leitura nesta tarde em torno desse texto e meditar um pouco na palavra de Deus a respeito das experiências, de um pouco das experiências que o apóstolo Paulo teve na sua vida ministerial, na sua vida com Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10 em diante. Amém? Vou fazer a leitura aqui. Os irmãos, se quiserem ler também juntamente comigo, fiquem à vontade. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina como modo de viver, intenção, fé,
longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos aqui diante da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, e segundo temos conhecimento, é a última carta que Paulo escreveu, não só para Timóteo, mas também antes mesmo da sua partida. Tanto é que aqui nós temos o texto onde, do capítulo 4 da mesma epístola, Paulo se despede de Timóteo, dizendo que sabia que já estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da partida dele estava próximo. E o que me chama a atenção nesse texto é que, sendo reconhecidamente como a última carta de Paulo, ele, no texto ao qual nós lemos aqui, ele faz algumas últimas recomendações a Timóteo, alertando e dizendo para Timóteo que Timóteo, como sendo hábil discípulo, hábil seguidor, bom filho na fé, tem seguido Paulo em alguns detalhes da vida de Paulo, como a doutrina, que ele diz aqui, tu porém tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Esse é o versículo 10. Paulo vai dizer aqui algumas características que ele expressou em vida, não só em palavras, mas sobretudo no testemunho, aos quais características essas as quais Timóteo seguiu com muita alegria. E me chamou a atenção aqui que quando Paulo ele começa a dizer outra característica que foi muito forte na vida de Paulo, e que Timóteo também parecia que seguia, as perseguições e aflições. Paulo está dizendo aqui que Timóteo, além de seguir a Paulo na sua doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, também o seguiu em algo que fez parte de todo o ministério da vida de Paulo, que foram as perseguições e aflições. Então, Timóteo, ele seguia a Paulo em tudo, inclusive naquilo que, obviamente, nos dias de hoje a igreja parece fazer vista grossa, de que não aconteça, de que não quer que aconteça, que são as perseguições e as aflições. Obviamente, os irmãos lembram que está escrito em Atos, capítulo 9, quando da conversão de Saulo, ele, quando estava cego pela visão que ele teve da parte de Cristo Jesus, ele estava com as escamas nos olhos, o servo do Senhor, chamado Ananias, foi até a casa onde Paulo estava e orando por Paulo, para que ele fosse cheio do Espírito Santo de Deus e que voltasse a ver, o Senhor Jesus havia dito para Ananias que, olha, vai até a casa onde está Saulo, porque ele é um vaso escolhido para mim, e eu vou mostrar para ele o quanto que ele deve sofrer pelo meu nome. Observe que o ministério de Paulo, dentre tantas outras coisas que aconteceram, parece que estava estabelecido desde já que o ministério dele não teria outra coisa além dos grandes mistérios de Deus, e não perseguição e aflição. Paulo já sabia disso. E o que me chama a atenção nessa última carta de Paulo a Timóteo é que quando ele começa a falar das inúmeras perseguições e aflições, porque está tudo no plural, perseguições e aflições, ele especifica uma em especial que ele sofreu e em 3 cidades, especificadamente
melhor dizendo, está aqui no versículo 11. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. E ele declara para Timóteo: quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou, tratando das outras perseguições e aflições que ele evidentemente passou. Né? Mas ele colocou em destaque o que aconteceu com ele em Antioquia, em Icônio e em Listra. E me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus, na última carta de Paulo, ele deixou de forma enfática o que aconteceu nessas 3 cidades. E olha que Paulo passou por muitas aflições e em muitos lugares os quais ele abriu a igreja, ele passou por inúmeras aflições, mas ele deixou bem claro na última carta dele, e especificou que em Antioquia, Icônio e Listra parece que aconteceu alguma coisa muito especial na vida dele. E aí eu, curioso como sou, falei, rapaz, eu tenho que ver o que aconteceu nessas cidades aí, porque para ele ter especificado, né, de forma bem clara essas 3 cidades, alguma coisa muito importante aconteceu na vida dele. E onde é que isso está escrito? Obviamente que está escrito no livro de Atos. Né? No livro de Atos, ali no capítulo 13 do livro de Atos, está descrito exatamente o que aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. E quando você começa a ler o capítulo 13 todo, e você vai se alimentando um pouco da palavra de Deus, entra no versículo 14 e vai por ali de Atos, você vai entender que Paulo, quando escreve a Timóteo, falando e ressaltando o que aconteceu em Antioquia, Icônio e Listras, essas perseguições em especial, ele está falando nada mais, nada menos do que a primeira viagem missionária dele. E aí é aquela história, né? A primeira viagem missionária parece que você nunca esquece. A primeira experiência que você tem com Deus, de fato, você nunca esquece. Isso é fato. Isso é verdade. A gente não esquece a primeira vez que Jesus fala com a gente. A gente não esquece a primeira vez que vem uma profecia da parte de Deus, trazendo a realidade aqui na terra, uma realidade que nasceu no mundo espiritual, que é o chamado que Deus tem na tua vida, na minha vida. A gente nunca esquece a primeira profecia, o primeiro chamado, a primeira pregação, a primeira viagem missionária. E o que eu acho interessante é que tudo isso, ou seja, essa primeira viagem missionária e essa experiência que Paulo teve com Cristo Jesus no campo missionário, fez parte da última carta de Paulo. Isso me leva a crer, meus irmãos, que as últimas coisas importantes na nossa vida, às vezes podem ser as primeiras, né? Às vezes na hora da luta, na hora do sofrimento, na hora das perseguições, a gente olha necessariamente para trás e vai ver como foram as coisas no passado com relação a Cristo Jesus. Evidentemente que lá em Apocalipse, Efésios, a igreja, quando o anjo do Senhor escreveu à igreja, mandou os que falasse ao anjo da igreja que estava em Éfeso, determinou que ele lembrasse do primeiro amor, né? Ou seja, de onde caiu, olhasse para trás, fizesse um check-up, né? Uma análise introspectiva a respeito de tudo aquilo que aconteceu. E Paulo, nessa última carta, ele começa a falar exatamente do que aconteceu na primeira viagem missionária. Nessa última carta que ele escreve a Timóteo, ele fala desse aspecto, dessa primeira viagem missionária. E o que aconteceu nessa viagem missionária? Antes, é interessante que nós nos detenhamos no que antecedeu a essa viagem. Observe o que diz o capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, e observe aqui, é a Antioquia que fica ali acima da terra de Israel, que é ali onde é a Líbia, né? Essa Antioquia que Paulo foi, ela é da Antioquia da Pisídia, que fica na Ásia, é diferente, né? Então Paulo estava numa Antioquia que ficava onde é a região do Oriente hoje, né? É onde ali na região da Líbia, da Síria, por ali. E diz aqui o texto: na igreja que estava em Antioquia, que é hoje o Oriente Médio, né? Havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo.
E servindo ele ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Dali, Saulo, chamado Paulo, né, foi, juntamente com Barnabé, para sua primeira viagem missionária. E diz o texto: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O texto vai caminhando, e quando chega no versículo 13, diz assim: e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, que depois, mais à frente, na segunda viagem missionária, esse João é aquele chamado Marcos, João Marcos, né? Apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Em outras palavras, João desistiu dessa primeira viagem missionária e literalmente abandonou Paulo e Barnabé. Ele não foi até o final da viagem missionária. Posteriormente, lá no capítulo 15, do versículo 36 a 39, Paulo vai se separar de Barnabé exatamente por causa de João Marcos, que Barnabé quer que esse João Marcos volte para compor essa equipe missionária, e Paulo não quer, exatamente por causa desse abandono de João aqui na primeira viagem missionária. Versículo 14 diz assim: eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, que hoje fica na região onde é a Turquia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Aqui Paulo já está em Antioquia, a qual ele cita lá em 2 Timóteo, né, que nós lemos. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Observe que aqui Paulo ele entra, juntamente com Barnabé, nessa sinagoga que ficava em Antioquia da Pisídia, em uma reunião do sábado. E após a leitura, como de costume, da lei e dos profetas, os homens, os principais da sinagoga, vendo que haviam visitantes, essa questão de chamar visitante para pregar em igreja não é de hoje, irmão. Nós já vemos aqui situações semelhantes, né? Vendo que haviam visitantes e que eram judeus, declararam para eles: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Observe que aqui a palavra consolação, na sua expressão original, é paracletos, né? Se tendes alguma palavra de consolação. A palavra paracleto é a mesma palavra, meus irmãos, que Jesus utiliza quando ele fala aos discípulos a respeito da vinda de um outro consolador. Quando Jesus fala: não vos deixarei só, enviarei um outro consolador. Ou seja, alguém que esteja na minha mesma... no mesmo espírito que eu estou aqui. E no caso estava se referindo ao Espírito Santo de Deus. A palavra paracleto quer dizer ao lado, ou seja, aquela pessoa que está ao lado e nos consola, que nos dá amparo na hora que nós precisamos. Aquela pessoa que coloca a cabeça da gente no ombro para que a gente seja consolado. Então, o que nos dá a entender que aquelas pessoas que estavam em Antioquia precisavam de consolação. E nada melhor do que homens cheios do Espírito Santo de Deus para consolar aquelas pessoas. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz claramente que esses homens, Saulo e Barnabé, eram separados pelo Espírito, estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E só pode consolar, meu irmão, quem é consolado. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu tenho o consolo de Deus, então eu posso consolar, porque o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Então aqueles homens estavam mais do que preparados para dar uma palavra de consolação. O Espírito Santo de Deus falaria por eles. Versículo 16 diz que levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, fazendo um gesto assim, disse: varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. Aqui nós temos uma realidade bíblica muito clara, que não somente judeus estavam ali naquele lugar, mas outras pessoas também, como gentios, que temiam a Deus. A palavra de Deus, ela não ia ser pregada simplesmente para judeus, mas para gentios. Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios e assim o estava fazendo. Aquela sinagoga estava cheia de pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus. Quer judeus, quer gregos, quer pessoas que
viviam debaixo da lei ou quer gentios, mas eles iriam ouvir a palavra do Senhor. Disse Paulo: Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou de lá. Suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Destruiu 7 nações de Canaã. Depois disso tudo, quase 450 anos, deu juízes até os profetas. Paulo vai discorrendo toda a história do povo de Israel, até chegar na pessoa de Cristo Jesus. E ele diz no versículo 29 do capítulo 13: E havendo eles cumprindo todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, puseram na sepultura. Ele está falando aqui já de Jesus. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E a ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós, disse Paulo, vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse assim: As santas e fiéis bênçãos de Deus de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo, está se referindo a Jesus, veja a corrupção, ou seja, que o corpo de Jesus fosse degenerado pela própria morte, mas Jesus ressuscitou. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Em outras palavras, o corpo de Davi se corrompeu, ele se degenerou, mas o corpo de Jesus não se degenerou, ele não viu a corrupção. Não existe corrupção em Cristo Jesus. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Jesus Cristo ressuscitou em glória, meus irmãos. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, essa é a pregação de Paulo, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Paulo, naquela manhã, estava dando muito mais do que uma palavra de consolação, estava dando uma palavra de salvação para todos aqueles que estavam em Antioquia da Pisídia. O culto está pegando fogo, pastor Ló. O culto é um culto pentecostal. A palavra de Deus está sendo ministrada de forma magnífica. Paulo está cheio do Espírito Santo. A palavra da redenção está sendo ministrada. E o que Paulo vai dizer agora vai começar a trazer problemas para ele. Porque ele vai tocar na lei de Moisés. Ele vai falar contra o sistema. Ele vai dizer o que quase ninguém tem coragem de dizer. E diz aqui, versículo 39. E tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado por ele, é justificado todo aquele que crê. Observe que Paulo aqui, apesar de ser judeu, ele começa a dizer que ele é cristão. Que ele vai dizer, olha, eu ouvi a lei, ouvi os profetas, mas tudo isso aí tinha uma finalidade. Isso aqui apontava para Cristo Jesus. Vede, versículo 40, pois que não venham sobre vós o que está dito nos profetas. Paulo começa a falar dos profetas agora. Ele começa a mostrar que a lei dos profetas é muito bom, mas mostrando que tudo isso apontava para Cristo, que bom mesmo é Jesus. Vede, diziam os profetas, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecerei, porque opero uma obra em vós, em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos-la contar. Versículo 42, e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fosse dita as mesmas coisas. Eu não sei quanto aos irmãos, mas é muito difícil a gente repetir uma pregação, porque normalmente o povo, pastor, o senhor pregou essa pregação semana passada. Mas aqui a sede era tão grande, pastor Ló, que o povo queria ouvir as mesmas palavras de Paulo no sábado seguinte. O povo não precisava só ser consolado, o povo precisava ser salvo, ser redimido. Estavam cansados, meus irmãos, daquela palavra sem vida. Estavam cansados daquela palavra sem espírito. E nesse momento, Deus, através dos seus servos, o apóstolo Paulo e Barnabé, estavam ministrando a palavra de Deus com vida, com alegria no coração. De forma que os gentios queriam ouvi-la da mesma forma no sábado seguinte. Versículo 43 diz, e despedida
a sinagoga, ou seja, a reunião, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos. Quem eram os prosélitos religiosos? Eram aqueles gentios que estavam se convertendo ao judaísmo. Prosélitos religiosos diz respeito a isso, né? A palavra de Deus diz que muitos dos judeus e dos prosélitos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Observem que a palavra de Deus aqui, ela está se fazendo perfeitamente. E o que nós entendemos por profecia, que a palavra de Deus diz, né, para que serve a profecia? Para consolar, exortar e edificar. Eles já estavam consolando e agora já estavam exortando. Faltava edificar. Faltava construir na vida deles. Mas, mais um pouquinho, eles já iriam começar a edificar. É assim que a verdadeira profecia ela age na vida dos crentes. E consolar, meus irmãos, é você colocar a pessoa aqui no seu ombro e lhe dar consolo. Dizer para aquela pessoa, olha, está ruim, mas pode piorar. É só uma palavra de consolo. A pessoa se prepara também para isso. Ou então está ruim, mas vai melhorar. Mas é consolo de qualquer forma. É quando você bota alguém no seu ombro, amigo, e você dá aquele consolo, aquela palavra amiga, para levantar a pessoa, ou para despertar a pessoa, no sentido de prepará-la para o bom ou para o ruim que vai acontecer. É consolo de qualquer forma. Exortar não é você encher a paciência de alguém, meu irmão, ou você reclamar com alguém. Exortar é você dar uma chaculejada na pessoa. Acorda. Levanta. Paulo estava falando para os judeus e os prosélitos religiosos, bem como para os gentios também, exortando eles para que permanecessem na graça de Deus. Essa palavra da graça que eu vos dei, permaneçam nela. Não fujam dessa palavra de graça. Ou seja, não é mais a lei, não é mais os profetas, é Cristo Jesus. Todos eles apontavam para Cristo. E chegou o sábado seguinte, e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Isso é que é ministração da palavra, pastor Ló. Olha só, Antioquia da Pisídia foi tão impactada pela presença de Deus na palavra que foi ministrada por Paulo e Barnabé, que no sábado seguinte, meu irmão, o anúncio, ou seja, o boca a boca foi tão grande na cidade, a respeito da mensagem que foi de consolo e de exortação, foi tão tremenda, que quase toda a cidade estava naquela sinagoga. Eu acho que o líder daquela sinagoga, que são os príncipes da sinagoga, jamais imaginaria que a igrejinha dele fizesse tanto sucesso, né? Que aquela sinagogazinha estivesse com tanto sucesso. Só que ele ficou chateado, pastor Ló, porque o povo não foi lá para ver ele. A Bíblia diz isso, né? De outras palavras, de outras formas, mas diz isso. Porque o versículo seguinte diz assim, ó, então os judeus, vendo a multidão, e que obviamente a multidão não era para ver eles, e nem ver o que eles iam dizer da lei dos profetas, da forma como eles falavam, porque veja bem, Paulo não despreza a lei em nenhum momento, tanto é que ele cita a lei e os profetas, mas apontando para Cristo. Ele mostra a lei e os profetas de forma viva em Cristo Jesus, como ela se finaliza em Cristo Jesus. Diz a palavra do Senhor, então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. E inveja não é cobiça. Inveja não é cobiça, né? Cobiça pode ter a boa cobiça ou a má cobiça. Você pode desejar uma coisa que seja bom, você pode desejar uma coisa que seja ruim, para a sua vida ou para a vida de outros, né? Por exemplo, você deseja ter um bom trabalho, um bom emprego, uma boa casa, uma boa família, isso é uma boa cobiça. Quem deseja o episcopado, não é, pastor? Excelente obra, cobiça, deseja. É a mesma coisa. Quem quer ser um obreiro da casa do Senhor, excelente obra, deseja no seu coração. Inveja é algo muito mais sério do que os irmãos entendem. Inveja vem de invídia, né? Ou seja, aquela pessoa que não consegue ver o sucesso do outro. Inveja é quando no seu coração, você alimenta aquele sentimento perverso, maligno, de tristeza, porque alguém está tendo alegria naquele momento. Porque alguém está tendo sucesso e você não está tendo sucesso, e aí você não consegue ver, e aí vem de inveja, né? Você não consegue ver a outra pessoa porque você está cheio de inveja. Então os judeus ali, sobretudo os principais da sinagoga,
não poderia ser outro, né, para variar. Esses judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja, ou seja, não conseguiam ver aquilo que estava acontecendo. É quando a igreja está pegando fogo, pastor Ló, e tem gente que fecha o olho para não ver que a igreja vai crescer. É quando a igreja está acontecendo, Deus está tremendamente operando na vida do irmão A, do irmão B, e tem gente com o olho fechado para não ver o que está acontecendo, porque ele não admite que aquilo está acontecendo, sobretudo sem a presença dele. Porque tinha que passar por ele. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, na obra de Deus, as coisas não podem deixar de passar é por Jesus. Agora, por mim e por você, irmão, é desnecessário, muitas vezes. Porque se eu não fizer, as pedras vão clamar. Né? Se eu calar minha boca, é bem fácil Deus abrir a boca de uma jumenta, e olha que tem muita jumenta falando hoje em dia, né? Entrar pelas portas da igreja, uma jumenta de 4 pés, e começar a profetizar. Porque, irmãos, se eu não fizer a obra de Deus, Deus levanta outra pessoa. Se eu quiser impedir o agir de Deus, Deus vai levantar outra pessoa, mas não é o que está escrito. Esses judeus aqui, quantas vezes, pastor Ló, essas pessoas tiveram a oportunidade, sábado após sábado, de pregar o evangelho, de pregar, fosse a lei de Moisés ou os profetas, na graça de Deus e pela graça de Deus, e não assim quiseram. E aí quando chega Paulo e Barnabé cheios do Espírito, falando da lei dos profetas com a graça de Deus, que é Cristo Jesus, eles não querem ver? Vão ter que ver. Vão ter que ver. Eles não só invejaram, mas também blasfemaram. De que forma? Contradizendo tudo que Paulo dizia. Em outras palavras, o que é que eles estavam falando? Fala, tudo que estão falando é mentira. É mentira. Esse Jesus não aconteceu isso, não aconteceu aquilo outro, tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira, olha só. E aí, aqui é a primeira luta que Paulo fala. Olha, lembre de 2 Timóteo, pastor Ló, aqui nós estamos falando daquilo que trouxe a memória de Paulo no último momento da sua vida. O que mais foi impactante nele. Essa primeira viagem missionária para ele foi muito forte, foi muito impactante, né? Versículo 46, mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, porque estava cheio do Espírito, como é que não é ousado, né? Disseram, era mister ou necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, falando para os judeus. Mas visto que a rejeitais, e vos não julgais, vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os judeus. Ou seja, olha, já que vocês não, em outras palavras, já que vocês não querem ser salvos, é isso, basicamente. Como vocês não querem ser salvos, os gentios querem. Dá licença que nós vamos pregar para os gentios, né? Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios. Paulo e Barnabé estão citando o Velho Testamento. Para que sejas de salvação até os confins da terra. Irmão, que coisa triste, mas quando o crente não quer obedecer a palavra de Deus. Quando o crente não quer que a profecia de Deus se cumpra na vida dele. Você quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida só na hora de receber bênção, né, meu irmão? Agora, na hora de que a palavra de Deus, sobretudo a vontade dele, se cumpra na sua vida, você seja um mero canal de bênção para as nações, você não quer. É o que estava acontecendo com os judeus, não é? Porque o Senhor assim nos mandou. Disse Paulo e Barnabé, eu te pus para a luz dos gentios, para que sirva de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram, glorificaram. Falaram assim, mas vocês não querem, eu quero. Eu quero essa glória, eu quero essa luz na minha vida. Glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Creu quem tinha que crer, irmão. Em outra voz, salvo quem tinha que ser mesmo. Não tinha outra conversa. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Irmão, como é que pode? Em uma semana o povo ganhou a cidade de Antioquia da Pisídia quase toda para Jesus. E ali tinha gente de tudo que era nome. Maria, Toinha, Zefinha, Severino. Tudo que era nome, irmão. Tudo que era nome, gente. Não só nome de judeu, mas nome de gentil também, né? Mas os judeus... Olha aí a perseguição. Incitaram algumas mulheres religiosas. Mulheres, como a gente pode dizer, irmão, aquelas com roupas muito compostas, né? Roupas compridas, mas com a língua comprida também, irmão. Olha que coisa terrível. Misericórdia, né?
Diz aqui, ó, mulheres religiosas e honestas. Gente boa, irmão. Gente que não dá problema nenhum, aparentemente, para os homens, mas dá muito trabalho para Deus. E os principais da cidade. Então houve um conluio ali para derrubar o trabalho de Paulo e Barnabé. E levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Vai para fora da cidade. Eu quero vocês bem longe dessa cidade aqui, que eu não quero vocês aqui perto. A palavra de Deus diz, versículo 51, que Paulo e Barnabé, sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Aqui é a segunda cidade que Paulo fala, lá na segunda carta de Timóteo. Então, qual foi a perseguição que eles tiveram em Antioquia da Pisídia? O desprezo. Eles foram desprezados. Eu não sei, meu irmão, o seu ministério, na sua chamada ministerial, quantas vezes você já não foi desprezado por ter obedecido a Deus? E você não tem culpa, meu irmão, de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você não tem culpa de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quem tem culpa, irmão, é quem não tem nada do Espírito para oferecer. Quem é seco, quem é terra seca. Mas eles foram desprezados. Paulo sentiu desprezo, irmão, e é muito ruim. É muito ruim quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você ministra a palavra de Deus. Em uns a palavra floresce, meus irmãos, e a mesma palavra em outro não floresce. E esse a qual a palavra não floresceu, não porque a palavra é defeituosa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é poderosa. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. O problema é que em um ela se mostra de uma forma, em outro ela se manifesta de outra forma, por causa do tipo de coração do homem. Corações duros, pessoas incircuncisas de coração, inconsequentes com relação às coisas de Deus. Mas eles foram realmente desprezados, isso doeu. E eles saíram de lá batendo o pó dos pés, porque é assim que Jesus falou. Aí você fala, mas será que isso é uma coisa tão assim mesmo? Bater o pó com o seu desprezo? Não quer mais saber dessa cidade. Nós vamos ver mais à frente o que é que acontece com a cidade de Icônio com relação a Paulo e Barnabé. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Irmãos, apesar do desprezo, pastor Ló, meu amado irmão, apesar de todo esse desprezo, olha o que diz o versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito de Deus. Em outras palavras, não tem nada, meu irmão, que interrompa a marcha triunfal de uma igreja cheia da graça e do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que estamos passando por luta, passando por essa pandemia, mas isso não é nada. Seja cheio do Espírito e receba a alegria do Espírito Santo de Deus onde você está. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos marchando para o céu, não é para a terra. A terra é isso aqui que os irmãos estão vendo. Um dia vai se acabar, entendeu? E isso aqui, essa estrutura corporal também se acaba. Mas a glória de Deus em nossas vidas nos revigorará. E no terceiro dia nos levantará. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Então pronto, irmão, vamos ressuscitar todo mundo. E se não for para ressuscitar é porque vai ser arrebatado mesmo. Não tem essa conversa. Saíram de Antioquia. Versículo, capítulo 14 agora, diz que aconteceu que em Icônio, eles foram para Icônio, segunda cidade que Paulo diz, lá para Timóteo. Vamos ver qual foi a luta que Paulo passou, com Barnabé passou aqui em Icônio, que fez tanta importância na sua vida que ele citou na sua última carta. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus. Olha só, irmão, o problema e a confusão lá em Antioquia da Pisídia foi pouco, aí nós vamos começar uma nova confusão agora em Icônio. Nós vamos entrar de novo na sinagoga. É lá que nós vamos começar essa santa confusão aqui. Na sinagoga dos judeus. E falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. E aqui, meus irmãos, a história se repete. Tanto no sentido daquilo que fizeram Saulo e Barnabé, como no sentido do que fizeram os judeus ali. Só que, nesse momento, os judeus eles já começam a ser rotulados. É o que a palavra de Deus diz. Mas, versículo 2, mas os judeus incrédulos, porque, irmão, aqui já se define o que é isso que estava no coração desses judeus para fazer o que eles estavam fazendo.
é nada mais, nada menos do que a velha e maléfica incredulidade. É gente que não crê, irmão. É gente que vê as coisas que estão acontecendo, mas não quer dar glória a Deus, irmão. E a essência da incredulidade é a própria arrogância do homem. Ele não crê em Deus, mas ele crê em si mesmo, como Senhor da sua própria vida, né? A palavra de Deus diz que os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Eles já estavam querendo afetar a palavra de Deus que estava sendo plantada no coração dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, os apóstolos, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Aqui na cidade de Icônio teve um diferencial, pastor. Na cidade de Icônio não foi só a palavra de Deus que foi ministrada. Deus começou a usar Paulo e Barnabé em sinais e prodígios. E aí, meu irmão, aí não tem como você lutar contra isso. Não tem como, aqui não é só a palavra, é fato. Você está vendo, cego vê, aleijado andar, as coisas acontecerem que nunca aconteceram antes, né? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. E a multidão, mesmo vendo esses sinais e prodígios, se dividiu. A cidade se dividiu. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Quando Jesus fala assim, olha, eu vou trazer divisão na terra, é isso aqui. É isso aqui, irmão. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. É só que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. É a verdade de Deus contra a mentira do homem. É a fé contra a incredulidade, né? É a terra seca que a gente vê aqui sem vida nenhuma contra a espiritualidade viva que desce do céu através do Espírito Santo do Senhor, né? E havendo um motim, versículo 5, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e os apedrejarem. Então, nesse momento, irmão, a coisa vai intensificando. O apóstolo Paulo e Barnabé não somente estavam sendo desprezados, agora estavam sendo insultados e também apedrejados pela situação. E aí, o que é que eles fizeram? Sabendo que a intenção era de apedrejar, versículo 6, sabendo eles, fugiram para Listra. Lembra, são 3 cidades, Antioquia da Pisídia, Icônio e agora Listra, as quais Paulo fala para Timóteo. Você lembra, Timóteo, eu já te falei o que aconteceu comigo lá em Antioquia, Icônio e Listra, e como o Senhor me livrou, vai te livrar também. Isso aqui tem total importância na vida de Paulo mesmo, é a primeira viagem missionária de Paulo. Versículo 6, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. Versículo 8, e estava sentado em Listra certo varão leso, dos pés coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falar, que fixando nele os olhos, e vendo Paulo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Irmão, aqui aparece o primeiro milagre que ocorre através do ministério do apóstolo Paulo, não é? Era o primeiro milagre, em nome de Jesus, claro. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, como era um povo gentil, vivia numa cultura greco-romana, um panteão romano, vários deuses, né? Aquela ideia de Deus, perdão, de deuses que encarnavam, né? Olha o que é que eles fizeram. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, versículo 11, levantaram a voz dizendo em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque esse era o que falava. Júpiter e Mercúrio eram deuses do panteão romano que haviam sido transportados da mitologia grega. Grandes, os ditos grandes deuses gregos, né, que a cultura romana abarcou para si. Então, Paulo seria o mensageiro. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Observe o que aconteceu aqui, meus irmãos.
Um milagre que aconteceu pela fé em Cristo Jesus de um aleijado que tornou a andar, quase leva tudo à ruína, porque as pessoas, os gentios que estavam ali, acreditavam que os apóstolos Paulo e Barnabé eram deuses do panteão romano. E havia até o sacerdote de Júpiter que quis sacrificar para Saulo e Barnabé, a respeito daquilo que tinha acontecido através da vida deles por intermédio de Jesus. Versículo 14, olha só que Paulo e Barnabé, se tivesse alguma intenção humana de ter o nome deles no outdoor, eles poderiam ter deixado esse negócio crescer, né? Mas não, irmãos, eles eram servos de Deus, eles não queriam nada para si, eles queriam para Deus. Versículo 14 diz assim: ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, chamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, ou seja, dessas coisas vãs e passageiras, ao Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Ele disse assim: olha, não há idolatria. Nós temos que crer no Deus verdadeiro, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimentos e de alegria a vosso coração. Além de rejeitarem aquela adoração profana, ainda disseram que quem dá a bênção é Deus, não é Júpiter, não é Mercúrio. Dizendo isso, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Eles tiveram que suar, pastor Ló, para o povo não adorar eles. Eu fico imaginando, irmão, o que tem de pregador, o que tem, oh misericórdia, de gente que está em cima de púlpito, irmão, que daria tudo para uma adoração dessa. E esses homens aqui, irmão, não querem conversa com adoração para eles, eles querem que o povo adore a Jesus, né? Agora veja bem, olha o que é que aconteceu. Aqui nós vamos para o fechamento. Versículo 19. Sobrevieram, porém, uns judeus, olha de onde? Versículo 19. Antioquia e de Icônio. Olha que perturbação, irmão. A turma de Antioquia, que queria pegar Paulo e Barnabé, e a turma de Icônio, né, que queria pegar Paulo e Barnabé, como não puderam, se juntaram e foram para Listra, para pegar Paulo e Barnabé. Ó, sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, aí concretizaram a perseguição. Apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando ou achando que estava morto. Irmão, o pau cantou. Entende, irmão, como é que é o negócio? A pancada pegou na cabeça de Paulo. Ele foi apedrejado, a ponto das pessoas olharem e acharem que ele estava morto. Estava morto. Que ministério é esse, irmão? O que leva uma pessoa a ser tão teimoso, a ponto de continuar falando e falando, apesar das ameaças, e no final das contas ser apedrejado a ponto de ser considerado como morto? Observe, meus irmãos, que, e aqui eu entendo, pastor Ló, por que Paulo fala dessas 3 cidades para Timóteo. É porque Paulo, na sua última carta, ele já sabia que ia morrer. Ele já sabia. E aqui, escrevendo para Timóteo, ele deve ter pensado assim, isso eu imagino, evidentemente. Olha, teve um momento na minha vida que eu estou para morrer, mas teve um momento em que eu quase morri. Mas eu não morri, sabe por quê, Timóteo? Porque não era a hora. Não é a hora, irmão. Não é a hora. Quando não é a hora, pastor Ló, não é a hora. Deus livra os seus. Deus com mão forte, foi isso que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, você lá sabe o que aconteceu comigo, com o povo de Antioquia, que se juntou com o povo de Icônio e juntamente com o povo de Listra e me apedrejaram até o ponto de acharem que eu realmente estava morto. Você não lembra disso, você não sabe disso, mas o Senhor me livrou naquele momento. Não era a hora, Timóteo. E assim também vai ser contigo. Deus vai te livrar, meu filho, na fé. Deus vai te livrar.
Deus vai te livrar. Eu penso dessa forma, pastor. A narrativa de Paulo para Timóteo era essa. Ele estava querendo fortalecer a fé de Timóteo. E que melhor maneira de fortalecer a fé de Timóteo para continuar firme na fé do que mostrar, olha, agora chegou a hora, mas lá atrás não era a hora. Então não é a tua hora, não é a minha, mas não é a tua. Deus vai te livrar. Deus vai te livrar. Fica firme na fé, Timóteo. Quando chega a hora, chega. A minha chegou agora. Não era aquela. Quase foi, mas não foi. Deus me livrou com mão forte. Observe, meu irmão, que Paulo está dizendo aqui que a narrativa bíblica, né, de que ele estava como que tivesse morto, de tanta pedrada que levou na cabeça, meu irmão, porque não tem condição isso. A palavra de Deus diz que mais rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Paulo foi livre daquela situação. E aí você deve perguntar, pastor Amós, mas que coisa tremenda. Então eu acho que Paulo, como sábio que ele era, inteligente, ele nunca mais voltou para Listra, para Icônio e nem para Antioquia, porque o sangue de Jesus tem poder, né, pastor? Quem é que quer uma bronca dessa? Fala assim, quem quer não é Paulo. Você vai ver o que ele aprontou. Ele não está nem aí, pastor. Aí você fala assim, mas ele não é tão inteligente. Ele é inteligente, é sábio, meu irmão, mas tem uma coisa, Paulo é apaixonado por Jesus e pela obra. Olha o que ele faz aqui, ó. Versículo 20, olha só. Mas, rodeando os discípulos, Paulo estava apedrejado, como quase morto, levantou-se Paulo, né, e entrou na cidade de Listra. E no dia seguinte, deu com o pé com Barnabé para Derbe, né? E tendo anunciado o evangelho, versículo 21, naquela cidade, ele anunciou lá, meia depois da apedrejado. E feitos muitos discípulos, voltaram de Derbe, né? Foi para Derbe. Aí de Derbe ele foi para onde, irmão? O que é que diz o texto aí, irmão? Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ele não estava nem aí, irmão. Vão matar de novo? Vão me apedrejar de novo? Eu não estou nem aí. Sabe por quê, irmão? Olha por que Paulo volta. Ele não volta porque ele quer simplesmente enfrentar as pessoas que o enfrentaram. Porque o espírito que estava em Paulo, irmão, não era de carnalidade, mas é o espírito de Deus. Ele não estava ali para afrontar as pessoas. Olha a motivação. Ele voltou para Listra, Icônio e Antioquia. Versículo 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ele volta, sabe por quê, irmão? Porque na cidade de Listra, ele se lembrou de uma irmãzinha, e aqui eu estou acrescentando, claro, né, a questão da liberdade poética, vamos dizer assim, da irmãzinha Toninha, da irmãzinha Marinha, do irmão Severino, né, que foi salvo e que precisava de uma palavra de ânimo e de exortação para que permanecesse firme na fé. Ele foi lembrando de cada pessoa, irmão, que aceitou a Jesus e que precisava de uma palavra de reforço para permanecer firme na fé. Eu sei que me apedrejaram aqui. Numa me apedrejaram, quase que eu fui morto. Noutra me insultaram e quase apedrejaram. E na outra eu fui desprezado. Mas em todas elas, o Espírito Santo de Deus salvou almas. Então eu preciso ir ali para confirmar a fé dessas pessoas no coração delas, através da palavra, e dar ânimo para elas. Olha aqui, ó, quem foi insultado, quem foi desprezado, quem foi apedrejado, está aqui dizendo para vocês que é isso mesmo. Se prepare, porque vai vir tribulação. E é por aqui o caminho da igreja. Então, meus irmãos, nós estamos passando por momentos de dificuldade, momentos de tribulação. Mas fica firme, irmão. É isso mesmo. É esse o caminho. Não tem outro, não. Quero dizer aos irmãos que o tempo da teologia da prosperidade está acabando, viu? Viu? O tempo do oba-oba teológico, teologia da furada, teologia da prosperidade está acabando. Essa teologia que fez muita gente se desviar da igreja, estando na igreja, o tempo dela está contado. Entendeu? Essas pregações que a gente horrorosas que a gente vê na televisão, essas coisas pavorosas, essas anomalias teológicas que a gente vê na televisão, o tempo delas está contado. A palavra de Deus diz em Amós 8:11
né? Que haverá dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas sim do ouvir das palavras do Senhor. E nós já estamos vivendo esse tempo, irmão. Tem muita gente com fome de palavra. Tem igreja cheia de gente, mas vazia de Deus. Entende, irmão? Então eu prefiro, irmão, uma igreja que tenha poucas pessoas, mas que sejam crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Agora, se esse Espírito Santo de Deus que enche a vida de 10 puder encher a vida de 100, de 1000, melhor ainda, né, irmão? Mas eu não vou corromper a palavra do Senhor, eu não vou adulterar o que está escrito aqui, não. Se é para ter só 10 cheios do Espírito Santo, vai ter 10. Tiver que ter 100, irmão, vai ter 100. Tiver que ter 1000, vai ter 1000. Mas crentes cheios do Espírito Santo de Deus, receba o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, meus irmãos, orando esse texto aqui, olha mais ainda o que é que Paulo fez. Versículo 23, além de confirmar o ânimo e exortar para que permanecesse na fé, diz assim o versículo 23, havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, ainda separou obreiro, viu, pastor? Separou, você é o mais cheio do Espírito. Esse ancião, você vai ser o líder aqui desse negócio aqui, você está mais cheio do Espírito. Em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que haviam crido, meus irmãos. E dali eles foram voltando na viagem. A viagem foi sucesso total, pastor. Foi início do meio e fim, o Espírito Santo de Deus conduzindo tudo. Oh, glória a Deus, aleluia, irmão. Irmão, que coisa boa é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa boa, irmão, uma casa cheia do Espírito Santo de Deus, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia do Espírito, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão, onde você está, e que Ele conduza a tua vida. Em nome de Jesus. Assim como Ele conduzia a vida dos apóstolos. Não era a circunstância, a adversidade, meu irmão, que fazia com que a vida dos apóstolos tivesse sentido. Porque nem sempre a condição de vida era favorável, mas por estarem cheios do Espírito Santo de Deus, Paulo podia dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que ele sabia, meu irmão, que a vida dele era em Deus, e puramente e simplesmente isso, nada mais do que isso. Não é a circunstância, irmão, que vai determinar o teu ânimo, a tua vida, a tua alegria, mas sim o fato de você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Eu acredito e creio, irmãos, e espero que essa palavra, a qual nós iniciamos aqui falando sobre a última carta de Paulo a Timóteo, que foi a sua última carta, de fato, onde ele se despediu, ele falando, acreditando, olha, eu sei, como ele diz aqui com todas as palavras, uma coisa linda que Paulo fala aqui, ó, ele diz a Timóteo, 2 Timóteo 4, 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Aí ele fala assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha só, irmão. E desde agora, nesse momento, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu quero viver isso, irmão. A gente tem que viver isso, irmão. Se a gente não viver isso, a gente não é cristão. Jesus não morreu, não ressuscitou, nada aconteceu, mas eu quero viver exatamente isso. É o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas ele reafirma, Jesus ressuscitou. Viva a vida com Deus na plenitude do Espírito, irmão. Como Deus quer que você viva, sendo um crente cheio do Espírito Santo de Deus. E que nos últimos momentos da sua vida, se não vier o arrebatamento da igreja, né? Ou se nós, de outra forma, formos arrebatados. Porque se Jesus não vier arrebatar, a gente é arrebatado. Tem essa, né? Se ele não vier, a gente vai. Você possa dizer como Paulo também. A Timóteo, a algum filho na fé que você tem. Você fazer menção do passado, das coisas boas que Deus fez na tua vida. Mas para que você possa dizer isso lá na frente, essas coisas boas têm que acontecer agora, meu irmão. Essas viagens missionárias têm que acontecer agora. Aí lá na frente você vai dizer, olha, isso aconteceu comigo, mas o Senhor me livrou de todas as coisas, eu estou preparado, eu estou pronto, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me aguarda a coroa da vitória, justo juiz me dará, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos vivenciar o exemplo bíblico, o testemunho vivo do apóstolo Paulo, naquilo que ele viveu e nos ensinou, não só por palavras,
mas também por atitudes. Digo pelas as atitudes com relação aos textos históricos, né? Que nós podemos entender como palavra fiel e verdadeira. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus encha o seu lar, a sua casa, do seu espírito, e que você tenha o mesmo ânimo que havia em Paulo, que mesmo sendo apedrejado, perseguido, insultado, desprezado, voltou pelo mesmo caminho para confirmar a fé de tantos e quantos ouviram a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém? Quero fazer uma rápida oração pela sua vida nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, aqui estão os teus filhos, tuas filhas, os teus filhos, que ouviram essa palavra, Senhor, e que eu creio, Senhor, que de alguma forma, Senhor, ouviram não somente o que eu falei, mas sentiram aquilo que o Espírito Santo tocou no coração de cada um. Que nós possamos, Senhor, ser reanimados, exortados, edificados, Senhor, para que, Senhor, a Tua palavra, Senhor, seja firmada no nosso coração. Assim como eu falei anteriormente, Pai, que em Antioquia da Pisídia, Paulo foi convidado para dar uma palavra de consolo e ele deu. E depois ele começou a exortar os irmãos. Ele sabia, Senhor, que tinha que edificar tudo aquilo que foi falado. E quando ele retorna para Listra, Icônio e Antioquia, ele não faz outra coisa que não edificar aquelas pessoas às quais ele tinha consolado e exortado. E aí é onde a profecia, Pai, ela se faz. É onde a profecia ela realmente acontece, porque ela vem para consolar, exortar e edificar. Que a Tua igreja, Senhor, que os nossos irmãos que estão nos vendo, Senhor, através das redes sociais, sejam consolados, exortados e edificados por esta palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao pastor Amós, a sua esposa, a presença, a palavra foi muito boa. Deus abençoe, que cada palavra que você ouviu aplique no seu coração. Crente salvo é liberto. Uma palavra que estou mandando aqui diretamente para alguém. A ninguém julgue pela aparência, mas sim pela reta justiça. Chegou o tempo que Deus está sacudindo a terra e o mundo evangélico, porque não dá mais para viver de aparência, mas vamos viver convicto da palavra, termos de fato Jesus na nossa vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O céu é lugar de salvo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Foi bom vocês verem essa palavra, para os irmãos desenjoar de mim também, sempre pregando. Os irmãos descansam um pouco, porque parece que eu só sei bater, mas é que as coisas nesse tempo que aqui, viu, o pastor Amós foi muito fino, muito devagar, eu me encontrei lendo a Bíblia aqui, ele lendo e eu lendo a Bíblia, eu disse, fosse eu, o pau ia cantar aqui nesse versículo. Se fosse eu, ia pegar esse versículo. Mas é muito bom que Deus tem pessoas para aliviar um pouquinho os irmãos. Mas nós temos aí algo a dizer aos irmãos quando se o Senhor nos permitir, porque para mim, todo dia quando eu acordo, eu louvo a Deus porque estou vivo, porque tem gente mais santa, mais de Deus, fazendo maior trabalho do que o meu, e foi embora para o céu. Então, cada dia que a gente está vivo e sendo livre desse mal que está andando na terra, tenhamos a certeza que Deus está no comando de tudo. Que Deus abençoe, que Deus ajude, tenha paz dentro do seu lar, tenha tranquilidade, tenha convicção, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos para sempre, e todos em casa diz amém. Deus abençoe a todos e aos pastores que terão seus cultos agora às 5 horas, outros terão às 7, às 9, e que Deus conceda a cada um uma palavra inspirada pelo Espírito Santo e o povo se alimente da mesma. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és